nos acompanha pelas redes sociais. Esse é o domingo que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos deu para estarmos reunidos aqui, para adorarmos, bendizermos o poderoso nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar de pé para iniciarmos nosso culto, pedir nosso irmão Adenilson que dirija aqui o microfone e faça a oração introdutória. Logo em seguida estaremos adorando o Senhor com o nosso hino congregacional do cantor cristão 530. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por esta linda manhã. Obrigado pela condução da lição desta manhã, pelos professores em cada classe. O desejo do nosso coração é que os alunos tenham absorvido o máximo, a fim de que possam, Deus, encher os seus corações, a sua mente, e durante a semana estarem abastecidos e conseguirem vencer as dificuldades, com certeza virão. O desejo do nosso coração também, Deus, é ouvir a Tua voz através do culto que se segue com o Teu servo, irmão Manuel. O desejo do nosso coração é ver o Teu servo, pastor Afonso, firme e forte, Deus, que esse procedimento tenha sido totalmente conduzido pelo Senhor, que em breve conosco e aqui esteja também a irmã Marta e toda a família. Entregamos em Tuas mãos, Deus, e pedimos pela condução do nosso país, através de cada governo, de cada estado, de cada município, e através do Teu servo, nosso presidente Jair Bolsonaro. Pedimos a Tua condução, Deus, ali na Rússia, na Ucrânia. Pedimos que o Senhor intervenha com a Tua mão poderosa, Deus, e coloque fim a esse conflito. Pedimos a Tua presença, Deus, em cada governo de cada país. Pedimos, Deus, venha buscar, Deus. Ajude-nos a estarmos prontos para a Tua volta. Aceita o nosso culto que ora prestamos. Nós assim o fazemos na nossa condição frágil, na nossa condição pecadora. Nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Aí de pé, adoremos o Senhor com o hino 530 do nosso cantor cristão e na sequência o hino oficial 254 HCC. Eu sou pequeno, mas
Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Aquele versículo para decorar está fácil aí? Vamos então para o texto para lermos e decorarmos. Está aí na tela, vamos todos juntos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, 4 e 5. Amém? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículos que leremos 18, 19, 20 e 21. Efésios 5, versículos 18 a 21. Todos encontraram? Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graça ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Amém. Pai querido, nesta manhã estamos aqui juntos para adorar o teu nome. Também, Pai, temos a responsabilidade de falar nesta manhã um pouco da tua palavra. Eu peço, Senhor, que me dê graça, sabedoria e unção, para que eu possa falar, Pai, não a minha palavra, não aquilo que penso, não aquilo que gosto,
mas aquilo que está na tua palavra, aquilo que é a tua vontade de comunicar a essa igreja nesta manhã. E o Senhor sabe o que nós precisamos, o que eu preciso, o que a tua igreja precisa e o que o Senhor deseja nos comunicar nessa manhã. E eu me coloco à tua disposição para, se o Senhor quiser, me usar para falar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Nós estamos, nesse período, estudando sobre o Espírito Santo na nossa EBD. E ontem eu achei por bem pegar esse texto para falarmos um pouquinho, continuarmos falando também sobre o Espírito Santo. E o tema que nós vamos dar a esta palavra é: enchei-vos do Espírito Santo. Muitas vezes nós ficamos até temerosos em falar enchei-vos do Espírito Santo, porque isso pode parecer uma conotação errada para nós que somos batistas falar em enchermos do Espírito Santo. Mas é o que a Bíblia está dizendo. E Paulo estava aqui tratando os irmãos de Efésios, aconselhando eles a não se embriagar, a não encher-se de bebidas fortes, a não dar lugares a emoções promovidas por algum tipo de algo que pudesse deixar as pessoas com ações extravagantes, ébrios, que perdessem a consciência, mas que ao contrário disso, que eles se deixassem ser tomados, cheios pelo Espírito Santo. Porque como nós vemos em Atos, e alguns comentaristas dizem que Atos poderia ser chamado de o Evangelho do Espírito Santo ou Atos do Espírito Santo, porque a presença marcante do Espírito Santo ali, conduzindo os apóstolos para uma missão que foi tão eficaz. E nós vemos que Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, até então ele era um homem autoconfiante, confiava apenas no seu ego e na sua emoção. Após isso, Pedro perdeu aquela autoconfiança e passou a viver na dependência de Deus e do Espírito Santo. E numa pregação ousada, agora cheio do Espírito Santo, ele conseguiu que quase 3.000 almas se convertessem. Era a diferença de o Pedro, que era um homem natural, que era um homem carnal, agora cheio do Espírito Santo. Paulo classifica o crente, o homem, melhor dizendo, em 3 tipos de qualificação espiritual: carnal, natural e espiritual. E em qual desses nós vamos encaixar? Paulo estava levando a igreja de Éfeso a ser não carnal, não natural, mas ser uma igreja espiritual. Essa é a abordagem que nós pretendemos expor nesse texto, nesta manhã. Uma ideia central desse texto é mostrar a plenitude do Espírito Santo. É uma possibilidade real na vida do crente. Enchei-vos do Espírito Santo. A experiência de ser cheio do Espírito Santo não é uma emoção passageira. Alguns acham que ser cheio do Espírito Santo é apenas se emocionar, dar uns pulinhos, fazer barulho, mas isso não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que tem vida espiritual, que a dinâmica do Espírito Santo esteja agindo na vida dele, que ele não vive apenas por emoções, mas vive guiado pelo Espírito Santo, que atende à voz do Espírito, que ouve a voz do Espírito, é dirigido pelo Espírito e tem uma vida impactada com a presença de Deus. Isso é o que estava fazendo a diferença na vida daquela igreja do Novo Testamento.
quando recebemos a plenitude de Deus, tudo é transformado em nosso viver. Busque ouvir a voz do Senhor, assumir a identidade de filho de Deus, fazer a vontade do Senhor é ter prazer nele, resistindo às tentações através de uma vida de consagração e lutar com o poder da palavra, sabendo que estamos numa batalha e o Espírito Santo é nosso aliado. Como vemos no Novo Testamento, o Espírito Santo é o Paracleto. O Paracleto, ou um auxiliar em situações jurídicas. Ele é um conselheiro, ele não é uma força, ele é uma pessoa que age nas nossas vidas para nos consolar, para nos animar, para nos fazer entender a palavra de Deus, para nos dar ousadia, para nos dar intrepidez, para que tenhamos condição de fazer a obra de Deus. Se não for o Espírito Santo na nossa vida nos motivando, nós nos tornaremos pessoas frias, nos tornaremos pessoas acomodadas, nos tornaremos pessoas naturais. Mas ao entregarmos a nossa vida para Jesus, no dia que ouvimos a pregação da Boas Novas e a fé veio em nós, nós recebemos o Espírito Santo. Ele está conosco desde o momento que você levantou a sua mão para receber Jesus como Salvador. Mas Ele apenas não quer estar na nossa vida inerte. Ele quer que nós sejamos pessoas ousadas. E para isso, esse texto vai nos nortear alguns pontos, vai nos dar algumas normas que nós devemos seguir para sermos uma pessoa mais cheias do Espírito Santo. Tê-lo nós já temos. Mas além de tê-lo, ele na nossa vida, como a terceira pessoa da Trindade, que tem poder igual ao Pai e ao Filho, não é menor, é coigual, os três têm o mesmo poder, são da mesma essência. Ele quer estar mais ativo na nossa vida. E para isso esse texto que Paulo nos traz, nos mostra alguns caminhos, o que nós devemos fazer para ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, para sermos uma pessoa mais ousada. Será que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é apenas sermos uma pessoa que não segue algumas ordens, que sai por aí dando alguns pulinhos, falando algumas coisas? Não, isso não é pessoa cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que ninguém que cause desordem, que faça coisa errada, diga que isso foi coisa do Espírito Santo, porque ele não é participante de desordem, de coisa errada, não. Ao contrário, os dons que está previsto na Bíblia é para trazer a nós edificação, é para trazer a nós fortalecimento espiritual, é para ajudar a igreja no seu crescimento, no seu amadurecimento. Também não é para que alguém se ache maior do que os demais, porque ele acha que possui, eu possuo dom tal, então eu sou mais. Não é para isso não, porque isso os dons são as faculdades da pessoa divina concedida à igreja, para que a igreja funcione plenamente, para que seja uma igreja viva, para que seja uma igreja saudável, para que seja uma igreja estruturada e guiada por Deus dentro da sua palavra. Vamos ver o que Paulo vai nos dizer aqui nesse texto. Mas como o crente pode ser cheio do Espírito Santo? Se cultivar um estilo de vida implícitos nas prescrições desse texto. Primeiro, uma vida de adoração. Versículo 19. Vamos ver o que está
escrito no versículo 19. Diz assim: falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração. Falando entre vós em salmos e hino e cântico espirituais, cantando e salmodiando no Senhor. O apóstolo já começa a dizer que nós, para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de adorador. Eu pergunto para você, quando você sai com o seu carro, que tipo de música você coloca no seu carro? Você coloca lá hinos espirituais? Você leva um pendrive com alguns hinos do cantor cristão para ouvir? Você coloca lá hinos que ajude a você crescer espiritualmente? Seja qual for o tipo de música, mas que seja músicas de boa qualidade, que ajude a você na adoração a Deus. Você sai pela manhã adorando a Deus, que música você escuta na sua casa? Você coloca músicas de boa qualidade, músicas sadias para ouvir, ou você prefere ouvir algumas músicas que não tem nada a ver com a parte espiritual? Ah, mas é arte. Tudo bem, pode ser arte. Mas nós precisamos ser adoradores. Nós precisamos ter uma vida de adoradores. O salmista nos convida a entrar pelas portas do Senhor sempre com louvor. Ele nos convida a adorar o Senhor, celebrai o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu, ovelhas do seu pastoreio, pertencemos, somos ovelha do rebanho de Deus e, portanto, nós prestamos culto a Ele não apenas quando estamos reunidos aqui na igreja, mas em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, nas ruas, por onde você passar, você é adorador. Nós devemos ser adoradores e estar cultuando ao Senhor. Dentro do que ouvimos, no que falamos, nós somos adoradores. Falando entre vós, em que nós temos, em que falamos? Quando nós estamos conversando com nossos amigos, no que é que nós falamos? Falamos entre nossos parentes. Entre o que nós conversamos com eles? Nós falamos nas coisas de Deus, falamos no Salmo, lemos o Salmo, cantamos os Salmos, ou apenas nós só lembramos do que passou no programa de domingo à tarde, no que ouvimos nos programas de domingo à noite, naquela reunião que tivemos entre amigos do happy hour de sexta-feira? Será que é isso? É para isso que nós nos reunimos? Se reunimos para isso, Paulo trouxe uma exortação aos irmãos de Corinto, dizendo: olha, eu não posso louvar o que vocês estão fazendo, porque me parece que vocês não estão reunindo para melhor, senão para pior. Mas nós devemos nos reunir, como diz aqui, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Nada contra quem escuta hinos que não têm letras cristãs, mas são espirituais? Pode até ser bonito,
Pode até agradar o gosto de alguém, mas não são espirituais. Quando você estiver passando por alguma prova, o que vai fazer que você seja forte espiritualmente é do que você tem alimentado. Do que você tem alimentado? Do que nós temos alimentado? Do que nós, como igrejas do Senhor, como povo de Deus, como aqueles que confessam que Jesus é o Salvador, ou pelo menos carregamos esse título de ser um cristão, do que é que nós temos nos alimentado? É de uma boa comida, de uma comida saudável, nós estamos alimentados da palavra de Deus, dos hinos que cantamos, do cantor cristão, dos hinos do HCC. Isso tem sido nosso alimento? Se esse for o nosso alimento, hora que entrarmos nas dificuldades, nas provas, é isso que vai vir à nossa mente. É isso que o Espírito Santo nos fará lembrar. É daquilo que você leu, daquilo que você conhece. Isso vai ser uma vacina que vai prevenir você contra as doenças espirituais. Você pode até passar pelas lutas, você passará pelas provas, mas sofrerá menos, porque você tem se alimentado da palavra de Deus. Cantando entre vós cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, de todo o coração, e de todo o coração. Quando nós nos dirigimos à casa do Senhor e abrimos a nossa boca para cantar, isso tem que vir daqui de dentro, não pode ser alguma coisa, olha, eu estou cantando aqui, mas eu estou pensando no que eu vou chegar em casa, no que eu vou fazer de almoço, o que eu vou preparar para a família, o que eu vou comprar quando sair do mercado. Cada coisa, queridos, no seu tempo. O mercado é depois que você sair daqui. A cozinha é depois que sairmos daqui. O almoço é depois que sairmos daqui. Aqui nós estamos reunidos para prestar a Deus um culto racional. E para sairmos daqui mais cheio de conhecimento da palavra de Deus, mais cheio das graças e da virtude de Deus, nós precisamos atentar para isso. Esquecer o nosso Facebook, esquecer o nosso WhatsApp, esquecer as conversas das nossas redes sociais, mas lembrar que a nossa conversa aqui é o nosso culto de adoração a Deus. Aí nós ficamos nos perguntando, por que é que hoje nós não temos tanto avivamento? Hoje, na escola dominical, alguns comentários sobre os avivamentos. Por que é que nós não temos mais avivamento? É porque nós temos nos tornado crentes naturais. Nós temos nos tornado crentes rotineiros, crentes mais carnais do que espirituais. Eu me lembro que eu ouvi, há uns anos atrás, uma pessoa contar um testemunho da vida dele. E ele disse que ele era uma pessoa bem sucedida na profissão dele. Ele trabalhava fazendo comerciais para a TV. E sendo uma pessoa crente, ele disse que ele entrou em crise, porque ele fazia comerciais de famílias felizes, de filhos saudáveis, bonitos, mas a família dele estava indo de mal a pior. E aí ele chegou na conclusão que é porque ele não tinha deixado Deus ser tudo na vida dele. Ele tinha, numa conversa com Deus, ele restringiu Deus de agir em algumas áreas da vida dele. Falou, Senhor, o Senhor pode cuidar daquilo, mas de alguns departamentos da minha vida, cuido eu, tomo as minhas decisões. Ele viu que ele estava indo de mal a pior, até que ele caiu em si, que Deus precisava ser tudo na vida dele, em todas as áreas da vida dele, que ele precisava entregar
tudo para Deus, que Deus precisava cuidar de tudo na vida dele, porque se Deus não cuidasse, com certeza ele estaria perdido e fracassado. Aí ele caiu em si, e Deus precisava ser tudo na vida dele. Ele entregou tudo a Deus. Versículo 20, uma vida de gratidão a Deus. Dando graças a Deus por tudo o que lhe acontece, seja as coisas boas ou coisas ruins, mas não da boca para fora, e sim do coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem sido uma pessoa agradecida a Deus por tudo que Ele tem te concedido e dado? É fácil a gente agradecer pelas coisas boas, mas é difícil agradecer também pelas coisas ruins. Mas as coisas ruins pode ser também o caminho para acontecer uma coisa boa. Pode ser a forma que Deus age com cada um de nós que somos alunos dele. E às vezes a forma de aprendermos a lição é uma coisa que aparentemente ruim está acontecendo na nossa vida, que servirá de lição, de trampolim, para alcançarmos uma coisa boa. E Paulo usava isso na vida dele. Ele falou que as coisas ruins que aconteciam na vida dele eram lições que ele aprendia para não repetir de novo. Porque quando somos alunos bem aplicados em alguma disciplina na área que estudamos, nós chegamos no final aprovado. Quando nós não vamos bem naquela disciplina, nós chegamos no final reprovado. E aí o que temos que fazer? Voltar a fazer de novo aquela disciplina que nós não fizemos corretamente. Quando você coloca na balança da sua vida, o que pesa mais? É a sua gratidão pelas coisas que Deus tem te concedido, pelo que você tem passado na sua vida, ou o que pesa mais é as nossas reclamações, as nossas insatisfações pelas coisas que nos acontecem. Paulo estava dizendo aqui que nós devemos ser gratos a Deus, dando graças a Deus por tudo o que lhe acontece. É mais uma forma de nos submetermos à vontade do Espírito Santo. Seja coisas boas ou ruins, mas não da boca para fora, mas sendo sincero, fazendo isso de coração, abrindo o coração para Deus, porque Deus sabe se as nossas intenções, se aquilo que estamos falando é algo que realmente nós estamos vivenciando, se estamos falando de coração aberto, sincero, ou se estamos falando apenas para ganharmos nota, para aparecermos. Eu me lembro de um irmão que nos ajudou num determinado trabalho, num determinado lugar, que ele se dizia uma pessoa muito humilde. Ele disse, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Mas você via nos atos dele que aquela humildade não era, aquelas palavras dele não eram verdadeiras, porque nos atos dele não deixava transparecer aquela humildade. Fale de coração, seja grato a Deus. Aceitando a vontade de Deus, conforme Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu próprio propósito, ou em algumas Bíblias, decreto. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas concorrem para o bem. E as coisas que acontecem por permissão de Deus. Mesmo coisas que aparentemente são coisas ruins, acontecem pela permissão de Deus. Deus tem um propósito naquilo. Aceitando que todas as coisas, as boas e as ruins, contribuem juntamente, isto é, são inseparáveis para o bem daqueles que amam a Deus. 3, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-se. Uma vida de mútua sujeição. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Por que você se sujeita um ao outro? Porque nós nascemos de novo por temor a Cristo. Mas o que nós temos fazendo? O que nós fazemos nos nossos relacionamentos uns com os outros, para que Deus se agrade de nós, para que o Espírito Santo permaneça ativo em nós, para que não extingamos o Espírito Santo? Nós ouvimos a voz dele, aceitamos a voz dele, nos submetemos à vontade de Deus. Nós construímos ponte ou levantamos muro? Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, houve um momento que os crentes daquela época, os servos de Deus, tiveram que construir um muro, porque eles precisavam de proteger a cidade. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento agora, a situação é outra. Nós precisamos construir pontes. Pontes de relacionamento, pontes de amizade, pontes que nos ligam uns aos outros, para termos comunhão uns com os outros. E muitas vezes, em vez de nós levantarmos ponte, construirmos ponte, nós estamos levantando barreira, nós colocamos bloqueio para não termos amizade, não termos conversa com alguns irmãos. Ficamos rancorosos, ficamos raivosos, não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. E aí o Espírito Santo, dentro de nós, fica agindo e tocando em nós. Está certo isso, irmão Manuel? Está certo você ficar guardando rancor? Está certo você não perdoar o outro irmão? Está certo você ficar colocando barreira? Está certo você não construir ponte? Sujeitando mutuamente, porque nós tememos a Cristo. E quem é que tem que sujeitar? O maior se sujeitando ao menor. O menor se sujeitando ao maior. Mas às vezes nós achamos que nós estamos numa posição tão elevada que nós estamos por cima dos demais e que os demais estão abaixo de nós. Mas nós somos iguais, nós somos irmãos, nós somos cristãos. Nós não estamos num patamar acima dos demais. Cristo nos fez igual, Ele morreu por todos nós. Ele não morreu por uma classe elevada e deixou uma classe minoritária. A salvação não é para uns poucos privilegiados, é para aqueles que creem em Jesus Cristo. E se eles creem em Jesus Cristo, na igreja senta todo mundo no mesmo banco. O advogado senta
com quem trabalha no serviço braçal, com quem trabalha com servente de pedreiro, médico, senta com faxineiro. E nenhum é maior do que o outro. Porque o sangue de Cristo, que foi derramado lá no Calvário, lavou os pecados do faxineiro e também do universitário, do juiz, de todos aqueles que confessaram a Ele como seu Salvador. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos colocar essas lições em prática. Se nós queremos viver uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, se queremos uma pátria avivada, nós precisamos deixar de sermos preconceituosos. Nós precisamos ter mais amor. Nós precisamos construir ponte. Nós precisamos nos relacionar melhor com as pessoas. Isso não tem nada a ver com uma igreja que seja tolerante de pecados. Ao contrário, pecados têm que ser realmente confessados e abandonados para não entristecermos o Espírito Santo. E exatamente a presença dele na nossa vida que vai estipando esses pecados. Uma outra coisa é que numa vida de mútua sujeição, quem manda também deve obedecer. Quem comanda também deve ser comandado. Ninguém com poder absoluto, ninguém sem voz ou sem direito à palavra de opinião. Porque nós somos irmãos, porque nós somos cristãos, porque fazemos parte de um mesmo corpo. Nós podemos até na mão ter dedos com tamanhos diferentes, mas todos eles são importantes. Se o menor tiver ferido, tiver com alguma anomalia, ele vai fazer falta em alguma área que você precisará dele. Em algum momento você vai precisar daquele dedo. Assim são os irmãos. Todos os irmãos são importantes na casa de Deus. Cristo morreu por eles, Cristo os amou, Deus os ama, o Espírito Santo mora nele, faz morada nele, somos templo do Espírito Santo, por isso devemos viver assim. Quem comanda deve ser comandado, ninguém com poderes absolutos, ninguém mandando demais, ninguém com vozes sem direito à palavra de opinião, porque nós vivemos numa comunhão de princípio batista, de democracia. Todo mundo tem voz, tem palavra, tem direito de se opinar. Uma vida de mútua sujeição é o que nós precisamos ter para sermos cheios, para sermos reavivados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Vamos concluir. O enchimento do Espírito Santo é uma possibilidade real e vai acontecer na vida do crente que cultiva um estilo de vida marcado pela adoração, marcado pela gratidão, marcado pela sujeição de Deus, que vive de acordo com os princípios da palavra de Deus. Paulo estava preocupado com a igreja que às vezes praticava ou é influenciada por um ritual de um deus pagão, Dionísio Bárbaro, que bebiam e ficavam ébrios. Mas ele diz: você, agora, nascido de novo, não participa disso, mas deve estar cheio daquele que é a força
ou melhor, que é o poder que impera nas nossas vidas, que dirige as nossas vidas, que conduz as nossas vidas, a pessoa do Espírito Santo. E quando fizermos, quando orarmos, quando lermos mais a palavra, quando buscarmos mais o Senhor, quando orarmos mais, quando confessarmos mais, isso vai tornando cada vez mais latente na nossa vida. Eu preciso fazer isso. E se alguém mais precisa, tome isso para a sua vida e sirvamos ao Senhor com alegria, adorando o Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor? Próximo hino, o último hino, 542. 542, Jesus e as crianças. Fiquemos em pé. Eu ia pedir para tocar um hino para a oferta, mas nesse hino os irmãos podem então entregar os seus dízimos e ofertas. Vamos orar? Convido os irmãos a orar ao Senhor. Se você tiver algum pedido, coloque ele diante do Senhor. Apresente a Deus. As pessoas que nos acompanham pela rede social, coloque diante de Deus as suas necessidades. Por você, algum segundo, ore a Deus, de pé, sentado, ajoelhado, como você achar melhor. O importante é que você fale com Deus, exponha para Ele as suas necessidades, fale para Ele tudo que você precisa, conte para Ele as suas lutas, as suas dores. Ele é poderoso para te ajudar neste dia, nessa noite. Oremos. Papai querido e amado, Deus Santo, Deus Trino, neste dia estamos aqui mais uma vez, como fazemos todos os domingos de manhã, Pai, adorando o Senhor, porque nós estamos convencidos a cada dia que a melhor coisa que fazemos é nos aproximar do Senhor. Sabemos das nossas fraquezas, das nossas crises,
Queremos, Pai, também suplicar ao Senhor pela vida dos irmãos, daqueles que acompanham pelas redes sociais, dos irmãos que estão aqui, dos pedidos que estão nos grupos de orações. Pai, alcança a necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã, que está sofrendo, enfermo. Alguns podem até estar no leito, acompanhando pela sua casa e está enfermo, ou está aqui na igreja, mas está enfermo, ou está com um problema no lar, um problema na família, um problema financeiro, um problema espiritual. Eu sei que são muitos os problemas que pode estar atingindo, Senhor, aos nossos irmãos. Mas eu te suplico, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance nesta manhã a necessidade deles. Que o Senhor cure aqueles que estão enfermos. Que o Senhor dê saúde àqueles que estão doentes. Que o Senhor dê paz àqueles que estão sem paz. Que o Senhor abra uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor salve aqueles que estão nesta manhã aceitando o Senhor como Salvador. Que o Senhor fortifique na fé aqueles que estão vacilantes, aqueles que esfriaram por alguma razão. Traga eles de volta. Abençoe, Pai amado, os nossos irmãos. Eu te peço pelo nosso pastor e pela Marta, que estão em casa se recuperando. Peço, Senhor, que esteja guardando o pastor, guardando a Marta, restaurando a saúde dos teus servos, que domingo eles possam estar aqui novamente conosco para prosseguirmos adorando o Senhor. Esteja o Senhor abençoando a tua igreja, Pai, trazendo despertamento, avivamento. Pai, nos encha cada dia com a tua presença, com a presença do teu Espírito Santo. Faz com que sejamos pessoas renovadas pelo Senhor a cada dia. Que a tua presença nas nossas vidas venha conduzir a cada um de nós, conduzir a tua igreja no centro da tua palavra, dentro dos parâmetros da tua palavra, a cada dia. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Quer tomar assento? Estamos chegando no final do culto. À noite, às 18 horas, estaremos novamente aqui, 18h30, reunidos aqui, para prosseguirmos adorando o nome poderoso do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui no culto, aqueles que acompanharam também pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos eles. No final do culto, os irmãos que pertencem à diretoria, nos reuniremos lá em cima para tratarmos da pauta da reunião do próximo domingo. O pastor pediu para que fizéssemos isso. Oração silenciosa e o nosso culto estará encerrado nessa manhã. Deus abençoe os irmãos.